Senhoras e senhores, chegamos para mais uma temporada incrível e este, o episódio de número 1 de 2025. Mas antes, aquele meu velho e bom pedido que vocês já estão acostumados, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a partir de hoje você não perde mais nenhuma novidade. O que eu vou falar agora? Vocês já sabem também, sem enrolação, telão do Felipão, roda a vinheta! Olha, o convidado de hoje já esteve aqui em outra oportunidade. Quem acompanha o canal há mais tempo já viu. É uma das referências no Brasil e no mundo. É o dentista das estrelas. Mas hoje, como é que é, Anderson? É isso aí? As ações do Side Talk estão em alta na Bolsa de Valores, porque ele vai falar hoje de negócio, de empreendedorismo, de como fazer, de fato, acontecer. E agora, com vocês, Dr. Otávio Lins, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe aí que convidou para a gente poder falar um pouquinho, né, de como essa profissão maravilhosa está crescendo no mercado cada vez mais e como escalar um negócio de sucesso. A gente começou lá de baixo, né, somente com um sonho, e hoje aí estamos conquistando o Brasil e a nível mundial, né, todos os sorrisos aí, transformando histórias mediante a odontologia. E olha, não é porque ele está aqui na frente não, porque ele já veio, mas o cara faz um trabalho assim que é diferente dos iguais, né? Hoje em dia a gente vê muito aqueles que raspam o dente, desgastam, parece aqueles tic-tac da vida, um negócio horrível. Só que hoje a gente vai focar mais no lado do negócio. Eu queria saber de você, para a gente começar aqui, quando é que você percebeu que o ser dentista, ser especialista, não era só a parte técnica, mas que você tinha que dar atenção e dar a visão como empresário também, porque não deixa de ser um negócio. Sim, não, com certeza. Eu acredito que todos os profissionais, a maioria das vezes, essa chave profissional vira para o negócio quando você se forma e você vai encarar o mercado de trabalho ali, onde muitas vezes as oportunidades que você imaginou, idealizou na sua cabeça, elas não estão presentes ali da maneira como você esquematizou dentro do mercado de trabalho. Então, eu, como muitos dentistas, tiveram a oportunidade, em primeira instância, né, de trabalhar em outras clínicas, e você ainda assim precisava ter essa visão de negócio, para você conseguir administrar o negócio de outras pessoas, né? Escalar um crescimento ali, para depois entender a ponto de você imaginar e idealizar o seu próprio negócio. Mas qual foi ali, ou quais foram os primeiros passos, ou o momento em que você percebeu que não sou só técnico, agora eu tenho que, de fato, trabalhar para fazer acontecer, porque senão eu vou ficar aqui rodando em círculo e não saio do lugar. Sim, eu acho que assim, o momento exato que virou a chave da minha vida foi num período crítico para todos nós, foi a época pandêmica. Então eu me via assim, cada hora trabalhando em uma clínica, em um estado diferente, fecha a clínica, abre clínica, todas as reservas financeiras se esgotando, e aí veio a necessidade de empreender, porque eu já vi que eu tinha uma certa estabilidade dentro do meu trabalho em questão de gestão, mas eu sabia gerir tanto para os outros e eu pensava, por que não gerir para mim, né? Que até porque a lucratividade, desculpa até te cortar, numa época dessa, pandemia e lucro é uma coisa que não combinava, né? Sim, mas por incrível que pareça, para nós da área da saúde, era um momento assim, que a gente estava conseguindo alavancar muitos processos dentro do consultório, dentro das clínicas. Então, eu utilizei, né, desse momento crítico como uma oportunidade para começar o meu negócio. Então, assim, a gente acabou se reunindo ali, um grupo de amigos, e tivemos esse insight de começar nosso primeiro negócio dentro das experiências que cada um tinha, né? Eu sempre tive experiência com gestão nas outras clínicas que eu tinha, que vai muito além do mocho, do atendimento. Eu sabia lidar com toda a parte administrativa de uma clínica, e aí eu fiz disso uma oportunidade para começar o primeiro negócio. E aí sim, vieram alguns desafios, né? Por ser principalmente um período pandêmico, a gente teve que enfrentar algumas burocracias aí, e aquela instabilidade de mercado também, que poderia dar tudo certo, ou ser mais um negócio fracassado. Tudo pode acontecer, né? Com certeza, com certeza. E de toda essa passagem, mais uma vez aqui, para todo mundo, não só para os negócios, a pandemia foi um período muito difícil, que até hoje, às vezes, acaba tendo alguma reflexão, mesmo depois de tantos anos. De todo o processo que você passou ali, teve alguma coisa, algum ponto em que você pensou, não digo desistir, porque acho que desistir não faz opção do brasileiro principalmente, Não. mas que você pensou, caramba, acho que agora então não é o momento, eu vou parar um pouco disso aqui, vou continuar depois, ou não, você falou, já que eu meti o pé, vamos embora.
Olha, eu acho que é uma reflexão, inclusive, geral para todo mundo. Nunca existe um momento ideal para se começar nada. Porque quanto mais você espera, as situações de mercado, as situações na sua vida, o que é imposto para você, vai alterando e vai, inclusive, reformulando a sua maneira de pensar. Então, se você esperar um momento ideal e de extremo conforto para realizar algo que vai te trazer um risco, mas também um benefício, você nunca encontra esse momento. Então, eu fui, na verdade, contra tudo o que todo mundo me aconselhava, porque assim, no momento eu estava morando no Rio de Janeiro, eu tinha um salário excelente como prestador de serviço, tinha condições, inclusive, de moradia, saneamento ali e qualidade de vida altíssimas, e eu abandonei tudo isso no Rio de Janeiro para abrir a minha clínica aqui em São Paulo, onde eu comecei a ganhar 1/3 do que eu ganhava no meu próprio negócio. Passei a morar de aluguel, entendeu? Dentro do estado de São Paulo, ter que enfrentar transporte público aí 2, 3 horas por dia. Então, assim, eu abdiquei de todo o conforto que eu tinha primário ali, justamente para investir no meu sonho, entendeu? Então, essa foi, assim, o meu maior insight. Eu sabia que eu precisava passar por isso naquele momento para conseguir chegar no profissional que eu exerço hoje, né? Que eu transmito hoje para as outras pessoas. E até pegando isso como gancho, puxando, lógico, para o lado de negócio, o que diferencia hoje um profissional que ganha bem de alguém que construiu ou está construindo um império? Porque a dificuldade todo mundo vai passar. Você acabou de citar que largou um puta de um conforto. Sim. Passou dificuldade no sentido de escalar o negócio para você, porque para os outros você já estava fazendo e tinha dado certo para eles. O que você acha que diferencia? Você acha que falta um pouco de repente, de maturidade de gestão? Falta um pouco de interesse? É muito comodismo? Tô ganhando bem, não interessa, tá legal, tô pagando as contas. Eu acredito que, assim, quando a gente fala de iniciar um negócio hoje, tem que existir uma motivação. Então, assim, o dinheiro pelo dinheiro, eu já tinha já, né, esse estereótipo de vida confortável, que quando você pensa num cirurgião dentista, você pensa que o cara vai ganhar bem, vai andar num carro muito bom, vai poder morar no melhor apartamento, que era o que acontecia lá no Rio. Então, eu morava numa cobertura de frente para a praia, eu estava super bem. Eu não tinha tendência a querer mudar a minha vida naquele momento. Mas eu saberia também que poderia ser só ali ser meu ponto final, entendeu? Eu não tenho uma escalação em relação a um crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E o meu maior insight para mudar seria principalmente esse crescimento profissional. Dentro daquele trabalho, eu não conseguia crescer mais, entendeu? Eu era muito bom no que eu fazia, tinha uma puta questão de gestão, mas se limitava àquilo. Então, assim, eu falei, hoje tá legal. Eu tinha 22 anos, tranquilo. Então, assim, mas e a longo prazo? Como que eu vou pensar nessa questão? Então, assim, o que me motivou foi pensar a longo prazo, um desejo de mudança e essa motivação que estava muito além do financeiro, porque o financeiro, para aquele momento, ele já estava satisfatório, entendeu? Então, assim, essa questão de pensar a longo prazo. E eu não queria ser só mais um dentista, entendeu? Eu queria ser o dentista, eu queria ter um posicionamento mediante a profissão. Até porque muitas coisas dentro da profissão eu abominava. E você tem que se submeter porque você está dentro de um processo ali, dentro de uma empresa, que existe protocolos, né? Assim, eu acho que é o básico da profissão. Acho que quem já trabalhou, falando para dentistas, já trabalhou em franquias, clínicas populares, você tem que se submeter a trabalhar com material generalizado, de baixa qualidade, a ter que se submeter a uma agenda de 30 pacientes, sem direito a realizar pelo menos 30 minutos de almoço ali. Então, assim, entre 1000 pérolas que eu poderia citar dentro dessa odontologia. E muito além, que eu acho que o pessoal olha muito, hoje você tem um consultório na Avenida Paulista. Antes de chegar na Avenida Paulista, muita coisa teve que ser trabalhada na minha vida. O bastidor que ninguém vê é que de fato conta a história, conta a caminhada. Com certeza, né? Com certeza. Então, fala assim, você abre mão de muitas coisas e a maturidade também, ela tem que ser trabalhada dia a dia. Porque se você pegasse o Otávio de 22 anos e colocasse lá na Avenida Paulista, hoje ele não durava uma semana. Garanto pra você. E tá muito além só do financeiro, porque existe um posicionamento, uma cobrança, entendeu? Do seu público e do que as pessoas esperam de você. Então, eu quis me graduar melhor dentro da minha profissão, me submeti a uma pós, a um mestrado, cursos de extensão, para chegar onde eu gostaria de chegar, ali dentro daquela trajetória, com mais firmeza, mais postura. Porque eu só era um garoto, né? Aos 22 anos, assim, eu tinha um diploma, tinha o meu CRO, mas modesto, ainda não tinha... né? Só era. Então, assim, tem todas essas questões, né? Que precisam ser lembradas. Existe um processo, né? De construção. Sim, não, com certeza. Você não acordou um dia lá no Rio de Janeiro, veio pra cá e tudo lindo? Não foi assim. Inclusive, assim, foi o momento mais difícil da minha vida, foi tomar essa decisão. Porque foi uma decisão
aos olhos de todo mundo, retrógrada naquele momento, entendeu? Como que você abandona um local que te paga bem, você tem uma qualidade de vida extrema para poder mudar para São Paulo? Artista, cobertura, Sim, beira-mar. não, com certeza. Para vir morar de aluguel, andar de ônibus, pegar metrô, chegar assim, ter que levantar 5 da manhã para chegar no trabalho às 8. E assim, o que as pessoas não percebem, porque dentro do contexto dentista, eles acreditam que isso não acontece. Não, que você já sai da faculdade, já abrindo o melhor consultório, com a melhor cadeira, e que eu já vou trabalhar todo dia no melhor carro, e as coisas não funcionam dessa maneira. É a mesma coisa quem faz jornalismo, acha que você sai da faculdade e já vai pra Globo, já apresenta Jornal Nacional. É rico, anda de BMW, não é isso, né? Sim, não, com certeza está muito fora disso. Então hoje, assim, o conselho que eu daria para quem quer empreender, quer abrir o seu negócio, primeiro, você tem que escalar onde você deseja chegar. O que você almeja para sua vida? Tem que existir uma motivação. Se for só pelo desejo comercial, material, eu quero estar na Paulista, eu quero ter um avião. Não. Por quê? Tem que existir uma motivação ali por trás disso, porque senão você não aguenta passar pelos processos, não entendeu? A pressão. A pressão, porque por muitas vezes, como você perguntou, eu pensei em desistir, entendeu? Principalmente quando você abre, falando de um consultório, você tá começando, iniciando ali, a gente tinha uma clínica com 3 cadeiras. Tinha dias que não aparecia ninguém. E aí você se vê numa cidade, com 2 aluguéis para pagar da clínica, da sua sala, material, funcionário, tudo, você fica maluco, entendeu? E antes eu pensava, minha única preocupação é acordar, botar minha roupinha e bater meu ponto ali, atender o dia todo, no final do mês, o pagamento tava ali. Conta, garantido. E é nesses momentos que você tem que se apegar. Eu, claro, como muito religioso, sempre me apeguei a Deus, entendeu? Porque eu pedi direção em relação a esse sonho que eu buscava. E força de olhar pra frente e pensar, cara, isso daqui eu tenho que passar por isso, porque o meu troféu tá lá na frente. Ele tá me esperando e sangrando, você vai passando e vai vendo que todo dia é um degrauzinho. E é devagar, as coisas não acontecem de hoje para amanhã. Eu não cheguei na Paulista ontem, entendeu? Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos com essa clínica, aconteceram-se muitas coisas, uma dissolução de sociedade, eu fiquei desamparado de novo, tive que me arriscar novamente no mercado. Se reinventar. Sim, com certeza, até chegar a esse ponto, assim, que hoje em dia a gente tira um fôlego, ó, numa tarde a gente tá aqui gravando um podcast tranquilinho. Então, assim, são momentos da nossa vida que as coisas vão se assentando aos poucos, mas não é do dia pra noite, né? Amanhecer, abrir o consultório, minha agenda tá cheia, tô ganhando muito dinheiro, tô viajando, não. Bem devagar que as coisas vão acontecendo, mas elas vão se solidificando, né? E é aquela coisa, faz parte do processo, né? Faz parte do show, nada é por acaso. Sim. E às vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele. Sim. Ele sabe. Ele sabe. Eu acredito muito nisso, no poder de Deus. E ele sempre me deu muita direção para construir não só a minha carreira, mas a minha vida acadêmica e minha vida pessoal. Tudo é findada, obviamente, nos preceitos e no tempo de Deus, entendeu? Ele até porque a gente às vezes tem alguns momentos para refletir, né? Puta, faz sentido, né? Todo esse processo, eu ter passado por isso, eu ter tido essa situação. Para hoje você tá aqui, hoje, não digo que é um sucesso porque não parou. Sim. Então tá sempre se reinventando. Sim. Você entra no perfil do cara lá, hoje tem uma técnica, amanhã ele já inventou outras 10 e produto novo, e viaja e descobre umas coisas assim que você fala, meu Deus, onde que existe isso? Eu mal sabia que existia clareamento a laser, ele já tá no... Não, mas é isso que acontece. Hoje, dentro da nossa profissão também, eu até brinco muito, que a André, que faz parte do nosso marketing, inclusive um abraço, André, que tá aqui acompanhando está ali a nos gente, bastidores, só filmando. Só filmando, né, registrando aí esses momentos pra gente. A questão do atendimento em si, a técnica dentro do consultório, essa é a parte mais fácil da odontologia. Hoje o dentista não está mais associado à cadeira, ao mocho, né, que a gente fala. A gente não está associado mais isso. O dentista que se destaca é aquele dentista que se reinventa dentro desse mercado de marketing, entendeu? Então, assim, o paciente vai te procurar justamente por essas outras motivações. Porque fazer bem, ele já vê que você faz. Então, ele quer ver o que você tem além da técnica. Porque técnica por técnica, muitas vezes, existe ali os concorrentes que vão atender aquela mesma demanda. Então, hoje a gente busca lá no consultório, principalmente, que eu acho que é um dos diferenciais, o atendimento 100% humanizado. Então, assim, o atendimento lá, o paciente chega com hora marcada, ele sabe que ele vai ter ali 1h30, 2 horas do meu tempo, justamente para entender qual que é a motivação do tratamento. E eu não sou um dentista ditador. Olha, Felipe, você chega lá, se você tem que fazer... Não, Felipe, por que você tá aqui? Porque o meu incômodo é o meu dente, que às vezes não tá tão legal, quando eu sorrio, demonstro isso. Não, então vamos lá.
Vamos começar a partir desse ponto. A gente vai fazer as fotografias, vamos tomar um café junto. Ser um momento descontraído. Hoje, inclusive, lá tá muito além de uma clínica odontológica, entendeu? É um espaço para o paciente. Muitas vezes ele nem vai lá tratar, ele vai lá só tomar um cafezinho com a gente. Que eu peço, tá passando aqui pela Paulista, sobe, vem tomar um café com a gente, porque a gente busca muito esse acolhimento e tirar aquela visão de que ir ao dentista é algo negativo. Então a gente quebra todas essas barreiras, né, neurais, principalmente em relação ao medo. Então, muitas das vezes, a gente fez coquetéis, a gente toma um champanhe com o paciente para ser um momento descontraído. É para ele gostar de estar ali conosco e saber que pode contar com a gente em todas essas missões, né, que elevam a autoestima do nosso público. Olha, a gente tá gravando isso aqui numa sexta-feira. Anderson, vamos acelerar a gravação pra gente tomar um champanhe daqui a pouco? Ou vamos todo mundo saindo daqui, o café deixa pra segunda-feira. Mas o champanhe, sexta-feira, acho que... é uma boa pedida. Então, hoje em dia, a gente busca muito essa questão. Humanização. A palavra, assim, chave lá da nossa... O que resume o nosso trabalho e finda todos os dias da nossa marca é a humanização. A gente não quer só tratar, principalmente os dentes, porque isso eu já acho que isso é uma obrigação. Agora, a nossa missão é fazer com que você sinta no melhor lugar e o lugar mais especial para você estar fazendo esse tratamento. Tratar de fato de pessoas, de né? pessoas, justamente. É claro que a gente observando, é óbvio falar isso, que faz a diferença, mas em que momento você percebeu que isso te ajudaria, ter esse tratamento te ajudaria a escalar como empresário o teu negócio? Porque tecnicamente, como você disse, a gente sai aí, tem aos montes. Você, eu quero fazer isso, você vai lá, paga, o cara faz, acabou, tchau. Mas em que momento você pensou, eu ter esse tratamento faz a diferença e eu vou fazer isso não por uma obrigatoriedade, mas pela pessoa em si que você é, por gostar de pessoas e que hoje é um sucesso estrondoso? Sim, eu acho que assim, a gente teve duas grandes motivações. Eu acho que hoje, uma é eu ser de Minas Gerais, gostar de conversar bastante. A gente sempre recebeu esse feedback positivo dos pacientes em relação a essa questão de se sentirem confortáveis ao esclarecer, não só falar de dente, porque muitas vezes a história do paciente está muito além de algum problema dentário. Então, dele ter sido mutilado ali na infância, que fizeram diversas extrações sem consentimento, que os tratamentos deixaram ele naquela situação, e ele quer contar, ele precisa colocar isso para fora. E muitas vezes não é ouvido. Então, assim, de tantos feedbacks que a gente foi recebendo ao longo do tempo, a gente verificou essa necessidade em todos os atendimentos. Os pacientes precisam se conectar, precisa gerar confiança antes de qualquer tratamento. E uma coisa é você chegar no dentista, onde sua família já trata, você já tem ali uma indicação positiva. Tem essa confiança. Exatamente. Né? Diferente de hoje, que inclusive muitos vêm pelas plataformas digitais, então eles ainda não me conhecem. Muitas vezes acreditam ser inacessível chegar até nós. Então, quando ele chega na clínica, a gente já recebe, a nossa equipe já recebe com um café, logo em seguida ele entra na sala, ele tem a possibilidade de, antes de pegar em material, tudo, ele vai sentar na cadeira e conversar. Então, assim, ele já desmorona ali naquele momento, exatamente, já quebra aquele gelo e ele já fica pronto em saber assim, não, eu posso contar, eu tenho tempo para isso, diferente de ser aquela coisa muito engessada, né, de não, vamos sentar, fazer o processo avaliativo, e, como eu disse, a gente ser de Minas, a gente conversa muito, então os pacientes gostam muito disso, eles sentem essa possibilidade de abertura, e eu acho que isso escalou muito o nosso número de consultas, o número de procedimentos dentro do consultório, porque todo mundo vai para passar por uma consulta para realmente saber, né, as necessidades reais do caso dele. E confiam mais, né? Sim, não, já com entram certeza. Confiando não só no trabalho, mas confiam no Otávio, eles não vão no dentista. O que você vai fazer hoje? Eu tenho uma consulta com o Otávio, eu não tenho uma consulta no dentista. E exatamente, é até interessante isso, que eles confiam tanto e criam esse vínculo com a gente, que eles se recordam de datas comemorativas, do aniversário, não só o meu, como da nossa equipe também. Então, muitas vezes eles chegam lá, né, com flores, chocolates, então a gente sente um carinho por trás disso, de realmente se preocupar. Não, eu tô indo lá, mas eu quero que ele saiba que eu me importo com ele, que eu gosto de cuidar, ter esse sentido de cuidado. Então, isso ajudou demais a gente escalar cada vez mais os nossos processos. Claro que aliado a essa questão é importante dizer, não foi do dia para a noite que eu consegui ter 1h30 com cada paciente na minha agenda para diagnóstico, para conversa. Então, assim, as coisas foram acontecendo gradativamente, mas eu já tinha na minha visão como seriam os meus protocolos. Por isso que é importante criar protocolos dentro da sua empresa. Então, assim, essa consulta clínica com essa metodologia hoje, ela não é um opcional dentro da nossa clínica. Se você não tiver pelo menos 1 hora do seu tempo para
poder a gente realizar esse diagnóstico mais detalhado através de uma conversa, um café, você não é um paciente que está eleita para estar com a gente, entendeu? Então a gente deixa bem claro que a primeira consulta, ela se faz necessária dentro desse protocolo. É um acolhimento de fato. É um acolhimento, sim, com certeza. Tecnicamente falando, como é que você começou a se organizar, se posicionar para conseguir fazer isso? Porque não é uma coisa que você pensou hoje, em 5 minutos resolvi, já entra aí, vamos começar a fazer o negócio. Você, agora acho que mais falando da visão empresário, sim. Como é que você começou a se posicionar, organizar, falou, não, isso funciona, de fato essa 1 hora vai fazer a diferença, porque o tempo, como dizem, é dinheiro, né? Sim, não, com certeza. Acho que um fator primordial foi assim, dentro desse processo, sendo honesto para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é impossível você escalar uma agenda de consultas dentro desses procedimentos humanizados, né, e com sentido de acolhimento, sem cobrar uma consulta clínica, até porque o paciente ele precisa entender que aquilo é uma necessidade não só do paciente, mas a gente tem toda uma estrutura, né, de acolhimento e que obviamente precisa girar, precisa funcionar. Então a gente começou dentro de um processo de estipular um valor de consulta lá dentro do consultório e estipular que existiriam dias da semana que a gente teria essas consultas programadas, ou só no período da manhã, ou só no período da tarde. Então, hoje, no dia que eu realizo consultas somente pela manhã, a gente não faz nenhum outro tipo de atendimento restaurativo, ou qualquer outro tipo de procedimento mais longo. Até porque, muitas das vezes, o paciente que vai para realizar a consulta, ele já tem desejo de iniciar algum procedimento naquele momento. Então, geralmente, a gente reserva de 2h30 a 3 horas para aquele primeiro paciente naquele primeiro momento. Justamente porque todas as dúvidas têm que serem sanadas, serem posicionadas naquele primeiro contato. Ele não pode sair do consultório sem dúvida alguma. Então, essa foi a primeira questão, né? Estipular a cobrança de consulta, depois estipular os horários que nós iríamos trabalhar para atender essas demandas, né? E como terceiro posicionamento depois, colher todas essas informações para ver como que a gente ia fazer uma logística de agenda, até porque a gente não fica só em São Paulo, né? A gente atende outros estados também. Então, a gente teria que fazer um direcionamento para esses pacientes dos outros estados. Sim. Então, a gente desenvolveu também uma logística de dias fixos fora da semana para atender esses pacientes de outros estados também e criamos uma equipe, né, justamente de pós, justamente para dar um suporte para esses pacientes, e depois eles tivessem mais alguma dúvida e não ficasse tudo 100% esclarecido naquele primeiro contato. Não se sentirem haver navios, até porque é uma estrutura comparada ao início, assim, fenomenal, né? Sim, não, sim, com certeza. Para funcionar tudo isso, a gente teve que estudar bastante e, assim, erramos muito até começarem os acertos. Você teve muita rejeição quando você começou a implantar esse processo de, olha, eu tenho que cobrar isso, vão durar tantas horas. Aí, por que 3 horas eu vou ficar aqui dentro? Pelo amor de Deus, é só uma consulta. Ou você acha que, pela confiança em você, primeiro, acabou tendo uma aceitação melhor, uma confiança mais tranquila ali? Hoje, existe uma política que, inclusive, eu abomino dentro da odontologia, que é que dentista não pode cobrar consulta. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Porque eles acreditam que a gente só vai dar uma olhada. Como, na verdade, assim, eu acredito sim que tem esse dentista que só vai olhar e falar, essa xícara é preta, como vai existir o dentista que vai sentar e falar assim, tá, mas por que você gostaria dessa xícara, entendeu, Felipe? Qual que é a sua motivação para tê-la hoje? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é o paciente direcionar em qual profissional ele existe, isso é importante e faz sentido para ele. Mas dentro dos nossos processos lá do consultório, a gente sentiu sim no início, como acho que qualquer consultório que começa a criar processos novos, né, os pacientes estranham. Mas eu acho que é um momento assim que você sabe que você vai cair para escalar mais lá na frente. Então, assim, eu conversei com a equipe, já avisei no primeiro dia que foi começar a cobrar consulta. Sim. Olha, a gente vai receber, sim, algumas rejeições, a gente vai lidar com essas rejeições, com as objeções, na verdade, dessa certa maneira. E se de tudo, infelizmente, aquele paciente não acreditar no nosso trabalho, ele não está apto a estar aqui conosco, porque justamente nós vamos entregar o nosso 100% para ele. Então, assim, deu uma boa caída, sou bem sincero em relação a isso, mas para escalar lá na frente. Hoje em dia já é de praxe. Todos os nossos pacientes sabem que nós cobramos consultas e não abrimos nenhum tipo de exceção em relação a isso. Até porque é para um benefício próprio do paciente. Sim. Até porque eu falo, a consulta clínica hoje, ela não representa um orçamento, até porque eu tenho pavor dessa palavra. É um plano... Vou fazer um orçamento lá com ele. Eu falo, orçamento você faz em casa de material de construção, entendeu? Faz para gravar aqui no estúdio, pode vir. Né?
Agora sim, um profissional. Eu sou um profissional, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, eu tenho vários cursos. Então, assim, se você vai lá para receber um diagnóstico, você tem uma dúvida do que fazer, eu vou poder te orientar da maneira mais precisa possível. E eu ainda falo, mesmo que você não vá tratar comigo, você já sabe o que você precisa. Então, a consulta justamente justifica isso. E eu estou falando de mim. Não gosto de falar de outros profissionais, eu falo de mim. É o procedimento padrão lá do nosso consultório. Aí, dentro desse processo de consulta, eu consigo te dar todas essas informações que você precisa. Mas, como eu disse, é importante você ter consciência que, dentro desse processo de consulta também, envolve outras questões que toda a sua equipe tem que estar alinhada em relação a isso. Você não pode simplesmente cobrar consulta e você não ter todo esse aparato de recepção, a questão da sua postura, a questão da sua vestimenta, tudo isso hoje é muito importante, o seu posicionamento na internet. Então, assim, você é cobrado também pertinente a isso. O paciente, ele só aceita um diagnóstico através de um pagamento para um dentista que ele considera sério, realista, né? E que vai trazer para ele uma solução. E que hoje, qualquer coisa, a gente vai fazer o quê? Primeiro, buscar na internet. Buscar na internet, justamente. Mas eu gosto quando os pacientes vêm com esses diagnósticos, pré-diagnósticos, né, de internet, porque demonstram que o paciente está interessado, entendeu, em saber mais sobre o assunto. Claro que eu sempre digo, a internet, ela sempre vai te dar 2 posicionamentos, né, então, assim, cabe a você distinguir, né, o que é plausível ali para o que você busca. Mas eu gosto do paciente, assim, eu falo, às vezes tem dentistas que ficam apreensivos. Eu domino o que eu faço. Então hoje eu posso falar com toda certeza. A gente não sabe tudo, mas eu tenho um bom embasamento científico e técnico para poder fazer as afirmações para o meu paciente. Então, inclusive hoje, assim, nossa taxa de contratação, graças a Deus, beira aos 100%. Porque todos os pacientes que vão lá, eles saem com o diagnóstico e saem satisfeitos, pertinentes ao nosso atendimento. E é justamente por essa bagagem que você construiu, não parou de construir, que você tem total confiança em desmistificar, né? Sim, Porque sim. a internet, hoje, se você espirra, você busca, dá um Google lá, você recebe a sentença de morte. Sim. Não, isso é muito comum. E os pacientes chegam com diagnósticos, assim, bizarros dentro do consultório. Mas o nosso papel é justamente isso. Eu acho que quando ele me busca através já de um diagnóstico mais generalista, é porque realmente ele precisa de uma certeza a respeito do problema, né, em questão que ele quer ser posicionado. E aí que entra essa questão. Já que você precisa ter essa certeza, você obviamente precisa investir para ter esse retorno, esse feedback, porque eu não sou o dentista que dá uma olhadinha, entendeu? Eu não consigo trabalhar dessa maneira. E o que você acha que falta hoje de informação ou de conhecimento para esses que só dão uma olhadinha ou não têm essa segurança de desmistificar e tirar de fato a dúvida do paciente? Porque tem muito lugar que você vai hoje, e não só falando de dentista, mas que você joga uma dúvida dessa na mesa ou traz um caso desse que você pegou na internet, o cara, não sei. Sim, sim. Eu acho que primeiramente assim, você tem que ter confiança, e para você ter confiança, a confiança ela vem com o tempo e através de muito estudo. Nós hoje, como profissionais da saúde, nós temos a obrigação de se atualizar a todo momento a respeito de técnicas, a respeito de procedimentos, legislações. Então assim, a gente tem que ser um profissional mais completo possível e transmitir isso, né, como eu disse, através de toda a sua infraestrutura para o seu paciente, porque ele não vai pagar uma consulta para ele chegar num consultório onde o consultório está desorganizado, sujo, não tem uma equipe para poder recebê-lo, né, fazer aquele primeiro acolhimento com uma água, com um café, toda a questão também de segurança jurídica, então ele tem que se sentir seguro dentro daquele ambiente que ele vai realizar as práticas e principalmente a respeito da linguagem que o paciente vai utilizar para convencê-lo, né, sobre aquele diagnóstico. Quando eu digo convencê-lo, não é dizer, impor aquilo para o paciente, Sim, mas ter argumentos para dizer para ele, porque muitas das vezes ele vai chegar através daquele dentista que ele já passou, que trouxe às vezes argumentos mais rasos. Então, quando você entra ali dentro daquele perfil, daquela histórico do paciente, né, com informações mais concretas, mais precisas, com um pouquinho até de dado científico, o paciente se sente mais seguro e fala, não, ele manja do que ele está falando. Então, assim, posso me entregar. E aí, quando você também cria todos esses aparatos, muitas vezes o financeiro já não faz tanta diferença para ele, porque ele já se encontrou dentro... que acaba sendo uma dentro do consequência, espaço. né? Exatamente. Mas, assim, hoje, pensando em todas essas mudanças que eu fiz, eu mudei totalmente a minha maneira de conversar com o paciente, que é um ponto importante, as minhas vestimentas. Então, assim, você tem que estar sempre muito bem alinhado, porque o paciente, por mais que a técnica importa muito mais, mas ele faz uma leitura do espaço, da linguagem dos profissionais, da maneira como a sua equipe se comporta, tanto no pré quanto no pós-procedimento, e como você, né, o cirurgião dentista, se posiciona. Não só dentro do consultório,
como nas redes sociais. Então tem muitas coisas que eu evito, inclusive, expor, porque eu acredito, assim, que a gente está em constante avaliação, é como se fosse um Sim. Big Brother. Então, assim, os Exato. pacientes estão sempre verificando, né? Onde a gente frequenta, como a gente está. Eu, particularmente, não acho interessante, né? Pessoas, claro, cada um tem as suas particularidades, mas não valida tanto o seu perfil. Aquele dentista, por exemplo, que vira as noites nas ruas, tomando ali um chopp, aí fica bêbado, posta nos stories. Então, assim, o paciente às vezes não consegue distinguir que aquilo ali é um momento de lazer. Sim. E que isso não vai... ok acontecer, tá tudo bem, né? Mas que isso não interfere ali dentro do processo de atendimento. Então, assim, muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa, mas que é uma realidade de quem quer se posicionar na internet e quer crescer dentro desses perfis de internet. Então, são posicionamentos que você precisa administrar dentro da sua vida. E estudar. O segredo é estudar muito. Todas as áreas, desde o marketing, desde a odontologia, desde a questão de legislação. Então, assim, a gente tem que ser um profissional completo se você quer se destacar. Porque de mais um, tá cheio aí no mercado. Exato. E até continuando nisso daí, quais fora esses pontos que você já citou, os maiores erros hoje que você, não só como profissional renomado, como empresário, vê que os dentistas cometem nesse processo de tentar expandir? Olha, eu acho que o maior erro, assim, de todos é o cara acreditar que para empreender ele só precisa alugar um espaço e começar, entendeu? Ele não cria uma bagagem por trás disso. Eu falo porque esse foi um erro que eu cometi, entendeu? Então, assim, eu acreditava que eu só precisava de uma sala e falar meia dúzia de palavras ali na internet que ia chover paciente dentro da minha clínica, entendeu? Que não precisava desse posicionamento. Ele ia ficar ali para escolher quem ele ia querer, Sim, né? Não, com certeza. Então, hoje, assim, se eu pudesse, inclusive, baseado num erro, eu teria começado a construir a minha imagem dentro da graduação. Então, dentro da graduação, eu já teria me aproximado de pessoas referência ali dentro da área que eu buscasse seguir, teria procurado mais validações dentro da especialização, teria crescido o meu perfil, porque hoje a gente sabe que a internet é uma febre, então todo Sim. mundo sabe que a tendência de Instagram, YouTube, esses streamings todos é crescer. Sim. Então, assim, quem quer ir para qualquer ramo hoje tem que ir por esses atalhos, não tem como. Então, assim, a falta de posicionamento. Acho que tudo cai nessa questão de posicionamento. Principalmente, estou falando assim, do dentista que quer empreender a nível São Paulo, capitais, cidades maiores. Claro que no interior muda um pouco essa configuração, porque ainda funciona muito o boca a boca. Então, assim, a indicação verbal... Aquela coisa da família toda se tratar ali... Sim, sim, com certeza. Então, assim, mas essa questão de acreditar que a odontologia é uma profissão fácil de se empreender dentro dessas características, de só alugar um espaço, colocar material e os pacientes virão, não é bem assim que funciona. Eu acho que é o erro mais comum e o que indica hoje o maior índice de insucesso, assim, de clínicas que infelizmente vêm ao seu fechamento, né, por conta dessas questões, porque você não dá conta justamente de manutenção de toda essa equipe. E eu começaria, principalmente, com uma equipe mais branda, uma equipe escalada, claro, dentro do que você precisa, dentro do que você acredita, mas uma equipe menor. Então é aquele primeiro momento ali onde você, muitas vezes, não consegue até ter uma secretária, você mesmo vai remanejando ali os seus atendimentos, fazendo seus agendamentos, alimentando sempre uma rede social, porque é muito importante demonstrar o seu trabalho, o que você faz, como você faz e por que você faz, e ter uma filosofia dentro da sua clínica. Eu acho que isso é o mais importante. Porque se você é aquele profissional também que não tem nenhuma distinção em relação a saber qual que é o seu público, o que você busca, quais são os seus ideais, você só vira mais um. E aí você não consegue se tornar uma referência dentro daquilo que você está fazendo. E você notou, quando começou esse trabalho na internet, que a busca veio muito mais pelo meio digital, pela curiosidade, ou acabou sendo um acaso que deu certo pelo boom que é? Porque estamos, inclusive, na internet agora. Sim, sim. Eu acredito que na época que eu iniciei, justamente teve aquele boom. Eu trabalho hoje, né, sendo especialista como lentes em resina, teve aquele boom. Todo mundo queria colocar. Então a gente acabou que surfou na onda, você não precisava nem ser um profissional escalado, ser referência, porque todo mundo queria realizar e não importava com qual é o profissional. Hoje, o mercado virou um pouquinho em relação a isso. Hoje, as dúvidas dos pacientes, né, as objeções que chegam até o consultório é que os pacientes eles buscam profissionais que tenham uma demanda de especialidade muito maior. Então, a entrega dos casos hoje, ela exige uma cobrança muito maior por parte do paciente. Então, o que a gente percebeu? Que hoje só realizar esse tratamento não é suficiente. Então, hoje os pacientes, eles querem ouvir qual é o material utilizado, como é feito, por que é feito, qual que é a justificativa do meu caso em particular Sim. para agregar esse tratamento.
Então acabou assim que a gente surfou na onda no início, mas hoje a gente só consegue, né, se manter no mercado, porque justamente a gente todos os dias alimenta esse desejo nos pacientes e consegue trazer a realidade por trás desse tratamento, que é muito além da estética. E a gente falando hoje mais de negócio, de construir império, de fazer os sorrisos de milhões aí, o que que Sim, tem casos que você, por mais que visasse um lucro bacana, clinicamente você recusa? Você fala: "Olha, não sim. vale a pena isso, eu ganharia muito dinheiro se eu aceitasse, mas não ficaria legal, não ficaria, falando de estética, mas de saúde, não funcionaria?" Sim, eu acho que aí é um ponto delicado, porque por mais que nós somos empreendedores, né, empresários, eu sou um cirurgião dentista, eu acho que eu tenho como propósito de vida, né, essa questão de devolução de identidade de saúde. Então, isso nunca, nunca pode superar a questão do lucro, do negócio e do empreendedorismo. Eu acho que eles caminham juntos, mas o meu lado profissional, ele sempre tem que ser mais forte, entendeu? Ali eu estou como um dentista em primeiro lugar, e como um empresário. Então, a consequência de um bom trabalho tem que trazer um retorno, e não o contrário. Entendeu? Então, assim, tem casos, sim, inclusive, que hoje em dia, por isso que eu acho importante essa visão de negócio. Não é que eu estou perdendo, muito pelo contrário. Eu realizando uma boa indicação para aquele paciente, talvez para um outro tratamento, para um outro profissional, para um outro colega, que às vezes é algo que a gente não realiza ali dentro do consultório, eu estou gerando confiança e identidade para o meu paciente. E depois, talvez ele não retorne, mas ele pode dizer, não, aquele cara ali, ele é bacana, ele é sincero, ele é Foi honesto, honesto. foi honesto comigo. E aí que você entende de como a roda gira dentro do negócio, entendeu? Que é gerando indicações e perfil de pacientes que acreditam no seu potencial e mesmo que ele nunca tenha feito nada com você, ele tem aquela confiança de te indicar De que para o num seu outro momento parceiro. pode voltar também, né. Exatamente, que ele encontrou a verdade. Que a verdade, ela Sim. sempre supera dentro da profissão. Então, assim, hoje sim, nós temos muitos casos que aparece que a gente faz outras indicações. O mais comum, assim, pacientes precisam passar por um tratamento de aparelho, e eles não querem fazer a questão da estética, e a gente realmente barra em relação a isso. Ah, mas na clínica de fulano de tal, me falaram que tinha como fazer. Aí eu sempre falo, ó, não é a melhor indicação, a gente tem pontos para poder dizer o porquê que não seria essa a Sim. melhor indicação, e cabe ao paciente justamente fazer as escolhas dele, mas a gente sempre deixa claro que a gente nunca vai passar na frente essa questão de lucro, né, visando lucro em cima da questão da saúde bucal do paciente, tá? Isso é uma consequência de um bom trabalho. É porque não vale tudo por dinheiro. Não, 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 não. Porque você percebe que você cresce, não é por quanto você ganha, entendeu? Não é um crescimento baseado em quantidade. Essa eu acho que é a maior chave que um profissional da área da saúde tem que ter em qualquer ramo, em qualquer coisa. Você cresce pela qualidade, pela fidelização dos seus pacientes, e não pelo volume. Porque chega um momento que você não precisa. Antes eu precisava atender 10 pacientes por dia, uma agenda de 8 da manhã até 10 da noite. Hoje eu não preciso mais, entendeu? Porque um paciente, às vezes, já supre toda Sim. essa necessidade financeira, falando das finanças, né? Que eu tinha essa demanda dos outros 10. Então, é aí que você entende que virou a chave do seu negócio. Você quer ter mais qualidade no atendimento, nos materiais, com a sua equipe. Então, assim, todo mundo começa a trabalhar mais brando, entendeu? Mais folgado. E reflete diretamente, né, na qualidade do tratamento. O paciente percebe isso. Que não é um atendimento corrido, que não é um atendimento onde ele vai chegar na recepção e tem mais 10 pacientes aguardando. Então, assim, ele consegue perceber exclusividade no atendimento. E é isso. E esse acho que é o ponto, né? É ter essa construção, ter essa exclusividade, porque você chega hoje em muitos lugares, marca um horário, te atendem fora do horário, aí a consulta que era para durar 30 minutos, dura 15 porque faz na correria, aí Sim. faz de qualquer jeito, você vai fazer, sei lá, uma restauração porcaria, enfim, não tem esse acolhimento, que é o que faz a diferença na construção da tua imagem. Sim, eu acho que é o principal Porque fator. hoje não vão em dentista, repito aqui o que eu já disse algumas vezes. Hoje teus pacientes vão no Otávio. Isso, exatamente. Eles buscam justamente, até porque a gente divulga esse encantamento, né? É uma das palavras que a gente utiliza muito no consultório. Nós temos que encantar os nossos pacientes a todo momento. Eles têm que se sentirem abrilhantados ali dentro daquele espaço, né? E ir ao dentista seja só mais uma rotina na vida deles, entendeu? Em relação à questão aos estigmas de medo, tensão. Então, esse é o nosso maior desafio todos os dias. E
talvez o que a gente realize hoje, amanhã a gente já coloca em desuso. A gente quer estar sempre reinventando ali para eles se sentirem, exatamente, se sentirem acolhidos. E olha, com essa conversa aqui, ele tá quase me convencendo a ir pro consultório aqui sem perguntar. Ah, não, você já tá convencido. Percebeu? Eu sou um dos que não medo, mas não gosto muito de não. Vou aquela coisa a cada 6 meses para fazer o obrigatório ali, né? Mas sim, sim, sim. Mas é justamente essa imagem que a gente busca hoje desmistificar para os nossos pacientes. E assim, acredito que 80% hoje do nosso público entende 100% essa questão que a gente busca imprimir de se sentirem acolhidos, se sentirem em casa mesmo ali dentro do nosso espaço. E hoje em dia é até um ponto importante de tocar, os espaços hoje odontológicos cada vez mais desmistificam, né, aquela imagem do cheiro de consultório, daquela visão da cadeira, vários instrumentais. Então assim, hoje você chega na nossa recepção, é uma recepção super acolhedora, com verde, já tem café à sua disposição, tem uma pessoa para poder te atender. Então assim, você se sente muito mais relaxado. E a gente deixa o paciente ali naquele momento zen dele, pelo menos de 5 a 10 minutos antes do atendimento, justamente para ele respirar, né, se acalmar ali naquele primeiro tirar processo. Aquele frio da barriga. Exatamente. Então assim, ele se sente à vontade, não é aquela questão, chegou, Felipe, bora pra cadeira, já vamos fazer, não. Vai, senta, abre a boca aí. Não, justamente, a gente entende que ele precisa daquele tempo para ele poder se incluir dentro do espaço que ele está ali, que é o consultório. Então, em momento algum a gente fica utilizando esses termos de cirurgia, sangue, porque não tem necessidade. Você já tem uma ideia do procedimento que você vai passar e naquele primeiro momento a gente não quer que o paciente tenha essa visão justamente de algo mais invasivo, vamos dizer assim. Até porque acaba bloqueando, mas às vezes o cara até foge de lá. Não, com certeza. E que nem eu falo, sentar na cadeira para o procedimento é a nossa última instância dentro do protocolo que a gente criou hoje em dia. Então, a última coisa que o paciente faz é sentar na cadeira depois que ele está totalmente condicionado, né, às práticas, aí que nós vamos para avaliação clínica. Então, quer contar a sua história, quer conversar, nós vamos ficar lá na cadeira tomando um café, tomando um suco, tomando uma água. Se quiser tomar uma cerveja, tem também. Então, assim, tem tudo lá no consultório pra você. Cerveja, champanhe, não dessa eu vou lá, arranco os dentes no dia inteiro e nem sinto. Exatamente. Os pacientes até brincam, o happy hour é no consultório do doutor. Então, assim, a gente quer justamente descontrair. O consultório está muito além só das práticas odontológicas, sabe? Hoje em dia, até porque a gente não trabalha visando demonstrar tanto essa questão cirúrgica, invasiva. Muito pelo contrário, a gente quer cuidar do bem-estar, quer cuidar da alma das pessoas. Então, assim, você não pode ter essa visão somente passar para o paciente só essa questão da invasibilidade dos procedimentos, porque alguns são realmente. Então, para que a gente ficar tocando aquela ferida que já é algo que traz medo, retração, né? Vamos falar de coisa boa, vamos descontrair, que aí tudo fica muito mais leve. E de que ele vai passar por aquele momento, mas que o resultado vai ser maravilhoso. Sim, a gente foca muito nisso, de no que resultado. O pós vai ter, ele vai olhar e falar, caramba, valeu a pena eu ter feito esse esforço, eu ter vindo aqui e ter confiado no trabalho do doutor para hoje eu estar bem pra caramba, com um sorriso bacana. Sim, inclusive, assim, uma coisa que mudou muito o nosso atendimento é que eu sempre brinco, o profissional que ele tem medo, que ele é inseguro, ele tem medo de fazer pós com os pacientes e receberem feedbacks, tanto positivos quanto negativos, né? E é isso que a gente padronizou, inclusive, lá no consultório. Todo mundo que passa, nem que seja por um processo de avaliação, ele vai receber ali nas próximas 48 horas um pós da nossa equipe, para saber como ele se sentiu, como ele foi acolhido, se restou alguma dúvida em relação ao atendimento, aos procedimentos realizados, e saber que ele pode, é um espaço que ele pode dizer como ele se sentiu e se tem algo que a gente pode melhorar dentro da nossa equipe. Nós estamos abertos em relação a isso. E antes, eu mesmo como profissional, bem no início da carreira, tinha medo de perguntar, porque você pode ter uma resposta positiva, você fica né? receoso. Né? Exatamente, como algo negativo, mas hoje a gente enxerga justamente como isso. Não, se tiver que aprimorar, vamos aprimorar, entendeu? Nós estamos juntos nessa, justamente para o crescimento pessoal e profissional da nossa equipe. A gente falando de coisa boa, nesses anos todos já de carreira, teve algum desses feedbacks que te marcou, que até hoje você lembra? Ah, sim, tem tanto feedbacks, assim, a nível desse consultório, né, que é o meu consultório hoje lá na Paulista, quanto feedbacks também das outras clínicas que eu passei. Como eu disse, por ser essa questão de eu ser muito próximo do paciente, gostar de conversar, teve uma paciente que marcou bastante, que ela disse assim, que ela tinha muito, muito medo, ela nunca tinha feito nada em relação a tratamentos odontológicos, já era uma senhora de 45 anos, então assim, você pensa, há 45 anos ela nunca tinha ido ao dentista, porque ela tinha muito, muito medo. E ela, assim, conversando comigo, sem eu nem realizar nenhum procedimento, ela falou assim, pela primeira vez na vida, eu não iria vir,
porque você é muito novo, eu desconfiei do seu profissionalismo, e ela em lágrimas, chorando, falou assim, pela primeira vez eu vou conseguir entregar o meu sorriso, né, na verdade a minha autoestima, o poder de mudança da minha vida nas suas mãos. Aí eu não aguentei também, eu Pronto, comecei... aí desabou. Aí Eu os dois se comecei a abraçaram e chorar. começaram a chorar. Eu comecei a chorar também, porque eu falo assim, você pensa, né, eu tinha 25 na época, eu tinha 25 anos, e você ouvia uma pessoa que tem a idade, né, obviamente, para ser minha mãe e tudo, falando isso pra mim, eu me senti muito acolhido, você se sente validado dentro da profissão, a palavra é essa. Você pensar assim, de milhares de profissionais que ela poderia ter ido, ela acreditou em mim. Me escolheu, né? Sim, então assim, eu fiquei muito, muito emocionado, e naquele dia eu tive certeza que eu estava na profissão certa. É isso que você queria pra tua vida. Pra minha vida. Então hoje, assim, eu falo, os feedbacks alimentam muito, muito, muito o nosso poder de transformação das pessoas. E eu falo, você tem que estar aberto, né, a receber esses feedbacks diariamente. Então hoje é um protocolo findado mesmo dentro do nosso atendimento. Estar perto do nosso público e saber escutá-los também, que eles precisam serem ouvidos, né, como pacientes ali dentro do nosso processo. E faz toda a diferença, não à toa que ele hoje construiu e continua em ascensão nesse império do sorriso de milhões. A gente já vai se encaminhando para o final aqui. Eu sei que vocês gostariam de muito mais tempo, mas é para deixar aquele gostinho de quero mais. Quero te agradecer mais uma vez ter topado estar aqui. Na terceira a gente pede música lá na outra emissora. Foi um prazer te receber aqui de novo. E mantendo a nossa tradição, se você pudesse dar agora, eu sei que é difícil pensar numa única coisa, mas num único conselho para o dentista que está te assistindo, para quem está se formando agora e quer começar do jeito certo. Então, não existe fórmula mágica, mas você como um experiente hoje aí, uma referência nacional e internacional, por que não? O que você diria para quem está te assistindo agora? Sim, eu acho que a palavra certa para direcionamento de qualquer coisa na nossa vida é uma motivação. Então pega ali um ponto de partida e só vai. Esquece tudo, esquece todos, siga os seus instintos e obviamente entregue seus sonhos na mão de Deus, que ele vai realizar. E para quem quer hoje encontrar o Dr. Otávio, quem quer marcar, não é marcar orçamento. Se você ligar lá e falar que é marcar orçamento, você já nem entra. Então, quem quer nos seguir, né, e nos acompanhar e principalmente marcar uma consulta conosco, nosso arroba é Dr. Otávio USN lá no Instagram. Tem o link, só clicar que as nossas atendentes já vão direcionar vocês para um atendimento super humanizado. Só entrar em contato conosco, nós estamos na Avenida Paulista, número 807, tá bom? E também em Araraquara, lá em frente ao NIP, no edifício Vitória Business. Olha só, o cara é um sucesso de fato, né? E é claro que eu não poderia encerrar esse programa aqui sem fazer os nossos devidos agradecimentos. Nosso principal parceiro hoje é a Stoke Tuteria Portuguesa. Otávio, eles são os únicos em São Paulo que tem mais de 15 sabores de pastel de nata. Caramba! Então você que é um cara que gosta de viajar, que gosta de conhecer coisa nova, mas tiver com a agenda lotada e não puder ir para Portugal, Vila Mariana, na Domingos de Moraes 336. Eu já quero, hein? Pastel de... Vai ter surpresa no final do episódio, hein? Olha! Pastel de nata com mais de 15 sabores, patanisca de bacalhau, toucinho do céu, um licorzinho que harmoniza super bem, que o chefe português lá é um cara que entende pra caramba. Inclusive ele quem faz a massa, a receita lá, é exclusivo deles. Olha. Nem Casa Matilde tem isso, hein? Olha! E você que não pode ir até lá, também os encontra no @Stoke Tuteria, ou pode pedir pelo iFood, e tem o WhatsApp também, que é o 95395-3504. Mas se você nos assistiu e está acompanhando aqui até agora, sabe que isso tudo depende de técnica, de iluminação, de direção. Onde estamos, Anderson? Pode vir, no estúdio pode vir. Estamos aqui no estúdio Pode Vir. Se você hoje tem o seu projeto, quer tirar ele do papel, seu podcast aqui no estúdio Pode Vir. Eles estão localizados na Rua Vergueiro, 1353 aqui no Paraíso. E para mais informações, o Anderson vai atendê-los muito bem no @Estúdio Pode Vir e pelo WhatsApp 97807-4383. Não parou por aí. A gente de vez em quando levantou essa caneca aqui, ó, que tem água. Depois é que acabar que a gente vai beber outra coisa. Foi fornecida pelo pessoal da Show Canecas, liderada pelo Isaías. Vocês encontram lá tudo que é de material personalizado, caneca, brinde, essas bolachinhas que a gente apoia aqui, camiseta, enfim, uma infinidade de coisas eles fazem com excelência. Vocês podem pedir pelo @show_canecas ou mais informações pelo 98375-3457. E calma que já vai acabar. Você tá na rua, não conseguiu assistir, quer ouvir
a nossa conversa aqui, precisa de um fone legal, de uma estrutura legal para o seu celular, você consegue ir na Store IC, que sempre tem o melhor para você. Os caras têm mais de colher, de sobremesa, a fone de ouvido de última geração. Então você os encontra pelo @Store IC, que tem o melhor para você sempre. Mas o agradecimento principal é você, justamente você que está aí, até agora, nos assistindo, nos acompanhando. Agradeço demais o carinho da sua audiência. Muito obrigado por ter ficado conosco nesse primeiro episódio de 2025. Até semana que vem. Tchau, tchau.